E já estamos a resolver a questão número 8. No âmbito das suas metas ambientais, uma indústria cimenteira instalou um precipitador eletrostático, dispositivo que remove poeiras, numa chaminé como esquematizado na figura 7. 8.1. As partículas constituintes dos gases de exaustão, ao atravessarem a grelha carregada negativamente, adquirem carga elétrica negativa. Posteriormente, são atraídas pelas placas carregadas positivamente, ficando aí aprisionadas. Qual das opções seguintes pode representar as linhas de campo elétrico que se geram no dispositivo que remove poeiras? Então, em primeiro lugar, as linhas de campo elétrico em circunstância alguma se cruzam. Portanto, não pode ser nem a C nem a hipótese D. Depois, dizem-nos que a grelha está carregada negativamente e as placas é que estão carregadas positivamente. Ora, como nós sabemos, por convenção, as linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Portanto, entre a A e a B, nós vamos escolher para a versão 1 a hipótese A e para quem fez a versão 2 vai escolher a hipótese B. 8.2. Na monitorização do ar à saída do precipitador é avaliada a concentração de material particulado, PM, constituído fundamentalmente por partículas em suspensão. Considere que, a partir de uma amostra de 1 m3 de gases de exaustão, se obtém por filtração uma massa de 5,00 vezes 10 a menos 5 grama de material particulado. Admita um valor médio de 2,62 vezes 10 a menos 20 grama de massa para uma partícula de PM. Qual é a quantidade de PM em unidades SI na amostra considerada? Ora bem, então o que nos pedem aqui é basicamente quantidade de substância, ou seja, a mol, que é esta unidade SI que indicam no enunciado. Ora, o que acontece é que para nós calcularmos o número de mol, normalmente temos estas expressões à nossa disposição. Massa sobre massa molar, volume sobre volume molar, ou então número de partículas sobre número de Avogadro. E neste caso, esta aqui é mesmo a única que nós podemos utilizar. Porque aqui, massa molar, nós não sabemos se isto é uma substância elementar, se é um composto, e em caso de ser um composto, qual é. Portanto, provavelmente é uma mistura de vários compostos, não é? Isto aqui não se aplica porque não se trata de gás, trata de substâncias sólidas em suspensão num gás, não é? Portanto, resta-nos esta aqui. Então vamos lá ver como é que nós podemos calcular o número de partículas de material particulado. Ora, nós temos aqui a massa total, que é estes 5,00 vezes 10 a menos 5 grama, e depois temos que a massa de cada uma das partículas de material particulado, que é 2,62 vezes 10 a menos 20 grama. 20. É? Então, neste caso, o número de partículas pode ser dado, por exemplo, por esta massa total a dividir pela massa de cada uma das partículas. Ou seja, vou ver quantas vezes é que a massa total é maior do que a massa de cada uma das partículas. Se fosse, por exemplo, 2, significa que eu tinha duas partículas. Uma partícula mais uma partícula dá, portanto, um coeficiente de 2. Né? Portanto, aqui vamos buscar 5,00 vezes 10 a menos 5, a dividir por 2,62 vezes 10 a menos 20, e eu já fiz esta conta previamente, e isto vai dar 1,91 vezes 10 elevado a 15 partículas. Okay? E agora vamos calcular então o número de mol. Portanto, isto vai ser só. Portanto, uma vez que isto aqui já vem por mol, então automaticamente isto já vem em mol quando a gente utilizar esta forma. Fica 1,91 vezes 10 elevado a 15, a dividir por 6,02 vezes 10 elevado a 23 do nosso formulário. E isto dá então 3,17 vezes 10 a menos 9 mol. Ok? Ora, isto é de escolha múltipla, portanto aqui na versão 1 escolhem a opção D, e para quem fez a versão 2 é então a hipótese A que contém este número. E esta aqui está resolvida. 8.3. A utilização de carvão nas cimenteiras é responsável pela presença de dióxido de enxofre, SO2, nos gases à saída do precipitador eletrostático. Admita que o teor de enxofre S sólido no carvão é 3,5% em massa. Na queima de 1,0 tonelada de carvão, todo o enxofre que se espalha na atmosfera sob a forma de SO2 gasoso, numa área circular de 1,0 km de raio, com a área πr². A precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo de 10 mm de altura. Todo o enxofre presente no combustível fóssil é oxidado a íon sulfato SO4 2- aquoso. As duas reações que ocorrem podem ser traduzidas por
enxofre sólido mais O2 gasoso origina SO2 gasoso, depois 2SO2 gasoso mais O2 gasoso mais 6H2O líquido se forma 2SO4 2- aquoso mais 4H3O mais aquoso. Determina o pH da água da chuva nesta área após a queima de 1,0 tonelada de carvão. Apresento todos os cálculos efetuados. Ora bem, nós vamos ter de fazer bastantes contas neste exercício, portanto eu vou tirar daqui o nosso enunciado e vamos lá a isso. Então dizem-nos que a massa que foi queimada de carvão vai ser 1,0 tonelada. Vamos já passar isto para grama, fica 1,0 vezes 10 ao cubo quilograma, que já de si é ao cubo grama, portanto vezes 10 à sexta grama. Okay? Depois dizem-nos o seguinte, que basicamente o que nos estão ali a dizer é que a percentagem em massa de enxofre naquela amostra de carvão é de 3,5%. Ou seja, a percentagem em massa para o enxofre é 3,5%. Isto quer dizer que a massa de enxofre sobre a massa de carvão vai ser, isto vezes 10 ao quadrado, vai ser 3,5. E daqui eu vou tirar a massa de carvão. A massa de enxofre, peço desculpa. Vai ser 10 ao quadrado vai para aqui, fica 3,5 sobre 10 ao quadrado e agora vai multiplicar pela massa do carvão. Massa do enxofre vai ser então, isto vai dar 0,035 vezes esta massa que já convertemos para grama, 1,0 vezes 10 à sexta grama. E, portanto, isto vai nos dar 3,5 vezes 10 à quarta grama para o enxofre. Isto para enxofre, não é? Mas o nosso objetivo final não é massas, é mol, porque nós queremos um pH e o pH tem a ver com a concentração molar do H3O+, portanto temos que relacionar de alguma forma com outras coisas que nós vamos ver um pouco mais à frente. O que eu quero agora extrair daqui é o número de mol que corresponde a esta massa de enxofre, só átomos de enxofre. Vai ser então o nosso N, vai ser a massa de enxofre sobre a massa atómica relativa do enxofre, mas a nossa tabela periódica, e vamos buscar 3,5 vezes 10 à quarta a dividir por 32,06, o que nos vai dar 1,09 vezes 10 ao cubo mol de enxofre. Agora, a informação que nós também vamos extrair é que todo o enxofre depois vai reagir com o oxigênio atmosférico e formar SO2. Então, como vai ser, cada átomo deste de enxofre vai combinar-se com uma molécula de oxigênio. O que é que isto vai dar? Vai dar uma mol de SO2 por cada mol de enxofre que for reagir com o ar. Daqui tiramos, sai que a quantidade de SO2 vai ser exatamente a mesma quantidade de átomos de enxofre. Portanto, 1,09 vezes 10 ao cubo mol. Muito bom. Agora, da segunda equação, nós tiramos a proporção estequiométrica do dióxido de enxofre, o SO2, que é 2SO2 gasoso, mais origina mais 4H3 ou mais aquoso. Portanto, o que é que isto significa? Que por cada 2 mol daqui, desta quantidade, vamos formar 4 mol, ou seja, o dobro. Portanto, a proporção estequiométrica neste caso vai ser portanto, de 1 para 2, basicamente. Ou seja, daqui destas mol todas de SO2, eu vou conseguir ir buscar o dobro da quantidade de H3O+. Quantidade de substância, não é concentração. Daqui sai-me que a quantidade de H3O+, vai ser 2 vezes 1,09 vezes 10 ao cubo mol, que vai ser 2,18 vezes 10 ao cubo mol, isto para o H3O+ aquoso. Agora, o que nós queremos é a concentração. O que nós temos que ir buscar agora, portanto, agora é a segunda parte do cálculo, é um cálculo auxiliar dentro do cálculo principal que vai ter que ver com o volume da nossa solução e tem a ver exatamente com o volume de água. E depois tem esta parte aqui, tem um bocadinho a ver com a geometria. Dizem, na queima de 1,0 tonelada de carvão, todo o enxofre se espalha na atmosfera sob a forma de SO2 gasoso numa área circular de 1,0 km de raio, e portanto, dão aqui a área do círculo.
E depois a precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo de 10 mm de altura. Okay? O que é que nós temos aqui basicamente? Fica uma região circular com um raio de 1 km e depois, é claro que isto não vai estar à escala, obviamente. Depois temos aqui, forma aqui uma altura, quando a água da chuva arrasta, portanto, esta parte para o solo, forma aqui uma toalha com 10 mm de espessura, ou neste caso de altura. Basicamente o que nós queremos é o volume deste cilindro com 1 km de raio da base e a altura de 10 mm. É claro que nós vamos ter que passar isto tudo para o SI, né? Primeiro para metro e depois logo se vê. Vá. Então, 1 km é 1 vezes 10 ao cubo metro. A área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, portanto 1 vezes 10 ao cubo tudo ao quadrado, ou seja, vamos fazer a mais o π a 3,14, fica 3,14 vezes, este aqui continua a ser 1, 10 ao cubo e depois ao quadrado fica 10 à sexta, é multiplicar, não é somar, atenção. Isto em metro quadrado. Depois vai multiplicar pela altura, portanto a altura vai ser 10 mm, e eu vou passar para metro, portanto isto fica 10 vezes 10 a menos 3 metro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 metro. Portanto, o volume então fica a área da base vezes a altura, que é esta área da base aqui, 3,14 vezes 10 à sexta, e ainda vezes esta altura, 1 vezes 10 a menos 2, e isto vai dar 3,14 vezes 1 é 3,14 vezes 10 elevado a 6 menos 2 à quarta, e isto vem em metro cúbico. Mas os volumes das coisas que nós precisamos em química vêm normalmente em decímetro cúbico. Portanto, agora interessava-me passar isto para decímetro cúbico. Eu sei que o metro cúbico é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico, porque o decímetro cúbico é 1000 vezes maior que o centímetro cúbico. É assim que funciona quando nós temos medidas de volume. Então, isto fica 3,14 vezes 10 à quarta vezes 10 ao cubo, e agora isto já em decímetro cúbico. Portanto, 3,14 vezes 10 à sétima decímetro cúbico. É quanto isto vai dar. Este é o nosso volume, não é? E agora vamos avançar para a concentração do H3O+, que é para depois calcular o pH. Portanto, vamos lá. Aqui neste espacinho, a concentração de H3O+, vai ser a quantidade de substância sobre o volume, vai ser a quantidade de substância, este 2,18 vezes 10 ao cubo que nós tínhamos deixado há pouco aqui, a dividir por este volume, 3,14 vezes 10 à sétima decímetro cúbico. Portanto, este vem em mol, isto vem em decímetro cúbico, e portanto o resultado vem em mol por decímetro cúbico, que é exatamente aquilo que nós gostamos de ter em química. Portanto, fica 6,95 vezes 10 a menos 5 mol por decímetro cúbico. Ok, já temos a concentração e agora já podemos avançar então para o cálculo final, finalmente, que é o pH. Então, o pH desta solução vai ser menos logaritmo da concentração de H3O+, ou seja, menos logaritmo base 10 de 6,95 vezes 10 a menos 5. E eu já tenho pouco espaço, vou colocar o resultado final aqui. Isto vai dar, com 2 casas decimais, vai dar um pH de 4,10. Ok? E esta então é a nossa resposta final. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.